Bom dia, queridos, a paz do Senhor, a alegria estarmos juntos nesse domingo, primeiro dia da semana, último dia do mês, e já estamos encerrando maio, e até aqui nos ajudou o Senhor. E a palavra de Deus é verdade quando diz que o Senhor abreviaria o tempo, para que os escolhidos não fossem confundidos. Nesse final de semana passada agora, nós sepultamos nosso irmão, amigo, pastor Jurandir Aguiar, e pudemos estar acompanhando esses últimos momentos do pastor, né? E aqui eu já quero mandar um abraço para a Zilma, para os seus filhos, e na certeza que o mesmo que o amparou até a última, quarta-feira, quando ele veio a óbito, é o mesmo Deus que vai continuar suprindo a necessidade da irmã, dos filhos, e na certeza que o Senhor tomou a vida dele em grande conta, e o pedido dele, o anseio dele foi atendido. Estamos fazendo essa abertura já trazendo em memória, a morte do nosso pastor, professor da UEBRA, missionário também desta comunidade, onde indo para o campo pudemos contribuir com ele, para lembrarmos que nós não somos dessa terra, estamos aqui de passagem, e o que se conversava no seu velório era a respeito disso, e do abreviar do tempo, como o tempo tem sido abreviado, e isso tem acontecido por amor das nossas vidas. Agora, queridos, nós estamos vivendo momentos de incertezas, continuamos nesse tempo, mas isso para nós que somos limitados, que somos homens, pequenos, frágeis, falhos, mas nós estamos debaixo de uma mão, e por que não falar na concha de uma mão poderosa, de um Deus que mede os céus com a palma das suas mãos, que retém na concha das suas mãos mares e oceanos. É esse Deus que nós servimos, é nesse Deus que nós confiamos, é a respeito da palavra desse Deus que nós ministramos, e essa palavra tem sido sustento, alimento para as nossas vidas. Então, que nesse primeiro dia da semana, já findando o 5º mês deste ano, e como tem passado rápido, mas sabemos que em tudo Deus tem um propósito, e quando falamos de passar rápido, eu sei que de repente você deve ter ou estar vivendo momentos incertos, quem sabe perdendo o sono, vendo a sua noite alongada, despertando pelas madrugadas e numa expectativa que já vem amanhecendo. E isso não tem acontecido com poucos não, com muitos, mas nós precisamos entender que Deus tem um propósito também nesse tempo em nossas vidas, e é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nós nos voltarmos para a palavra do Senhor, é tempo de nós nos debruçarmos e meditarmos na vontade do nosso Deus, porque os dias sendo maus, sendo difíceis, nós temos um Deus em quem nós confiamos, um Deus supridor, um Deus de amor, um Deus que é justo juiz, e conhece e sabe de todas as coisas. Por isso eu convido você, anima-te, tem de bom ânimo, mas para isso acontecer você precisa buscar mais a vontade, a palavra do Senhor, meditando nela, como disse o jovem Josué. Ele recebe uma ordenança da parte do Senhor, dizendo, o meu servo Moisés, que estava à frente do povo, já não está mais vivo, descansou, eu o recolhi, mas você precisa se animar, tenha bom ânimo. Mas ele continua dizendo, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, é constantemente, em todo tempo. Por isso, a alegria que temos tido nessa oportunidade de nos reencontrarmos, nos encontrarmos aos domingos, também nas lives, também nas quartas-feiras nos estudos,
não é? No bate-papo, muitas vezes de uma ligação, uma mensagem. É o Senhor que tem direcionado todas as coisas nesse tempo, e a nossa oração é que você suporte mais um pouco, mas não na tua força. Como dissemos, alguns já estão querendo jogar a toalha, né? Abandonar o barco, mas para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Por isso eu convido você, se anima no Senhor, busca a vontade dEle, e ela é revelada aqui, ó. Por isso a nossa alegria é de não perdermos tempo nessas celebrações, mas em todo tempo fazermos menção da palavra, pregarmos a palavra, anunciarmos a palavra, exortarmos através da palavra, animarmos através da palavra. É tudo por Ele, e é tudo por esta palavra, palavra do Senhor. Por isso que você tenha já um domingo maravilhoso. Traga em memória que a misericórdia se renovou nesta manhã. Eu creio que você já tomou um café, quem sabe comeu alguma coisa, mas agora é momento também de nos banquetearmos, porque quando um povo se reúne ao redor do nome do Senhor, uma mesa é preparada para nós, e o tremendo que diz que ela é preparada diante dos nossos inimigos, o acusador, aquele que afronta, aquele que muitas vezes rouba, aquele que vem entristecer, que vem lançar desânimo. Ele cai por terra, porque o Senhor vem com uma palavra, o Senhor vem com ensino, o Senhor vem com uma exortação, com uma orientação, porque Ele ama aqueles que o buscam. E o convite nesta manhã, para esse dia, dia do Senhor, é nós buscarmos a vontade do nosso Deus. Por isso quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, um salmo longo, mas nós vamos ler um verso só, Salmo 119. Salmo 119, você vai abrir a palavra do Senhor no verso 105. Quem sabe você não precisaria nem abrir, você já sabe de cor, mas é lembrando que esta palavra é que tem nos feito vencer noites de insônia, noites de escuridão. Vencemos as trevas através dessa palavra. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Falávamos a respeito das noites que têm se tornado longas, mas nós temos uma palavra, amados. Nós temos um Deus que tem alumiado o nosso caminho, tem nos direcionado nele. Por isso, se porventura você estiver vivendo algum momento de apavoramento, de preocupação, busca esta luz, busca esta verdade, busca esta orientação. Hoje, o presbítero Robson Castilho estará ministrando a palavra. Estamos fazendo menção da palavra, mas você não pode ficar somente nos cultos dominicais. Você tem acesso, livre acesso a essa palavra. Aquilo que nos separava dela já não separa mais. Mas para que ela, tenha e venha surtir efeito, você precisa mergulhar nela, se aprofundar nela, e verdadeiramente o Senhor há de alumiar os teus olhos, olhos do Espírito. Quem sabe o teu olho carnal como o meu, a necessidade de uma lente, de uma correção, mas quando nós falamos a respeito dessa luz, dessa lâmpada, ela é real, ela é verdadeira, e ela esclarece. Isso quer dizer, traz luz, esclarecimento às nossas, nossos questionamentos, às nossas perguntas, os nossos porquês, para quê. O homem é cheio disso, mas sempre lembrando que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Por isso alegra o teu coração. Que bom estarmos mais um domingo juntos e podermos agradecer, porque como dissemos no início, o pastor Jurandir tombou nessa terra, como foi citado ali pelo
pastor Helder, uma mensagem que nós repostamos ali nas nossas páginas. Tombou um servo, mas o nome do Senhor, porque nós somos servo de um Senhor, ele continua sendo exaltado. Foi através da vida do pastor e continuará sendo através das nossas vidas. O pastor descansou e nós continuamos nessa caminhada, trilhando esse caminho que é verdade e vida. Por isso eu convido você nessa manhã, vamos estar juntos, mais do que estávamos antes. Quem sabe estávamos distantes desse caminho, vamos estar juntos, mas lembrando que esta palavra é que vai trazer esclarecimento, luz para a nossa caminhada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã, por esse dia, pelo findar de mais um mês, e vamos já pedir a Ele que venhamos romper um novo tempo. Não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, mas uma coisa nós temos certeza e podemos confiar: nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, que não abandona, não desampara aqueles que são seus. Fecha os teus olhos. Quero agradecer pela tua vida, pela tua família, pelo teu lar, pelo suprir das necessidades, porque se olharmos, quem nos guardou em maio, quem nos supriu foi o Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e podermos levantar a nossa voz, exaltar, Pai, o teu nome, engrandecer-te na beleza da tua santidade. Tu és belo, tu és tremendo. Diz que o Senhor é como o sol que resplandece ao meio-dia. Tu és aquele, Pai, que tem voz de trovão, voz de muitas águas. Basta uma palavra tua e tudo se faz novo, Senhor. Por isso, muito obrigado, Pai, por esse 31 de maio de 2020, porque nós podemos testemunhar: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós podemos estar e devemos estar alegres. Mas para isso nós temos que buscar ânimo no Senhor, e ouvimos agora que, meditando nessa palavra de dia e de noite, nós vamos, Pai, receber esse ânimo, e com a força desse alimento nós vamos continuar caminhando, e naquilo que nós nos propusermos a fazer, segundo a tua vontade e tua orientação, a palavra mesmo garante que nós vamos prosperar. Por isso nós te louvamos nesta manhã. Eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã, por esse lar que participa conosco, por aqueles que nos ouvem, Deus, nos assistem nesta hora, por aqueles que estarão vendo depois, Senhor, esta gravação, que tu possas aceitar a nossa gratidão por cada um deles, porque tu já tens preparado tudo, o Senhor já conhece tudo e todos. Por isso nós podemos descansar, nos alegrar e confiar num Deus fiel. Este dia foi o dia que fez o Senhor, e por isso nós só temos motivos para estarmos alegres. Que tu possas tomar em grande conta esta hora. Já peço, Senhor, pela ministração da palavra, que tu possas abençoar a vida do teu servo mais uma vez, que foi levantado nesse propósito. Nós fomos levantados para exaltarmos o teu nome, Senhor. Não permita-nos sermos confundidos em tempo algum, ou de bonança, ou de batalhas, ou de vitórias, ou em tempo, Senhor, de guerra, mas que em todo tempo possamos exaltar o teu santo nome. Eu oro, Senhor, dando início a esta celebração nesta manhã maravilhosa. Eu oro, nós oramos agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique com a palavra então ministrada pelo presbítero Robson a partir de agora. Deus abençoe. Eu volto no final. Um abraço. Paz do Senhor, igreja. Uma alegria poder estar aqui nesta manhã. Eu gostaria, antes de iniciar a palavra, de estar agradecendo ao nosso pastor, a liderança dessa igreja, porque já se fazem praticamente, ou mais ou menos, 2 meses que eu não entro aqui na igreja.
A última vez que eu estive ministrando foi no finalzinho de março. Irmãos, faz muita falta. E eu quero dizer que nós não estamos aqui apenas transmitindo a palavra, nós estamos aqui também cultuando o Senhor. É muito bom estarmos aqui dentro da casa de Deus e poder, através desse instrumento, da internet, entrar dentro da sua casa para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que possamos todos juntos, neste momento, nessa manhã, neste domingo, meditarmos na palavra do nosso Deus. Eu te convido a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, aí no livro de Juízes, uma passagem muito conhecida de todos nós, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Estarei lendo alguns versos, a começar do verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, igreja valorosa. Nós vamos falar mais alguma coisa a respeito disto, mas eu quero neste momento chamar a sua atenção para essa saudação. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, igreja. E naquele momento todos nós sabemos o contexto, o que estava acontecendo com Gideão. Gideão estava trabalhando, malhando trigo num lagar, porque por 7 anos o povo inimigo, os midianitas, estavam ali, sufocando, oprimindo o povo de Deus. Mas, num certo momento, Deus aparece e faz essa saudação. O anjo do Senhor aparece para Gideão e lhe dá essa saudação: O Senhor é contigo, varão valoroso. Se o anjo do Senhor aproximasse de você agora, se você tivesse essa maravilhosa revelação de Deus, qual seria a sua reação? Nós sabemos qual foi a reação de Gideão. Vamos ver aqui na palavra, no verso 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Será que se você fosse surpreendido por essa saudação: O Senhor é contigo, igreja. O Senhor é contigo, igreja valorosa, porque foi pago um alto preço e nós somos de um grande valor para o Senhor. O preço de morte, o preço de cruz. Você foi escolhido por Deus. Qual seria a sua reação? Seria essa mesma? Senhor, mas o Senhor é comigo, por que estou passando por todas essas crises? Qual é o midianita que tem te oprimido? É uma enfermidade? É essa pandemia? São os nossos políticos? O que tem te afligido? Qual é o teu inimigo? Qual seria a sua reação nessa saudação que o Senhor te faz nesta manhã? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos chamados para ser, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E aqui Gideão, nós vemos que Gideão, então, ele reage dessa maneira. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, Gideão, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te digo eu? Aqui nós vemos que o amor de Deus para com Gideão, o amor de Deus para conosco, porque Ele sabe que é isso que nós estamos pensando nesse momento. Senhor, sou teu servo, sou teu filho, porque tudo isso está acontecendo conosco. Irmãos, tudo tem um propósito. Eu quero dizer para você, é para o nosso bem. E no final de todas as coisas, no final de tudo, nós vamos compreender o que Deus quer trabalhar e o que Deus já tem trabalhado nas nossas vidas. E aqui nós vemos então que Gideão, ao ser surpreendido, o amor de Deus diz para ele: Gideão, vai na sua tua força, porque eu estou mandando. Eu, o Senhor, estou te dizendo. Muitas das vezes
Pessoas pegam esse verso isolado, vai na tua força. Queridos, o pastor perguntava para mim qual seria o tema, né? Eu não falei para ele, não tem tema, pastor. Mas o tema é caminhar com Deus, é caminhar na dependência de Deus. Ele falou, Deus falou, vai nessa tua força. Mas por quê? Porque eu, o Senhor, estou te orientando nesse momento. Porque o povo estava em pecado, o povo estava pagando um alto preço pela sua desobediência. E aqui nós vemos Deus se revelando. E nesse dia o Senhor se revela para mim e para você. Agora, irmãos, uma coisa interessante. Deus diz para Gideão, vai nessa tua força. Você vai vencer. Mas temos a companhia de Deus. Amém? Você é um servo de Deus. Você tem levantado as suas mãos, tem aceitado a Cristo. Cristo está conosco. Como Cristo, como Deus, o próprio Deus se apresenta para Gideão e diz, varão valoroso, eu sou com você. Vai nessa tua força e você vai vencer. Mas não foi tão fácil assim. Deus estava orientando, Deus estava mandando, mas Gideão, ele precisava passar por alguns processos. Eu e você precisamos passar por processos, passar nas mãos do oleiro para sermos aprovados, para termos a vitória. Gideão, ele precisava passar por alguns processos. E eu quero, falar de dois deles rapidamente. Aqui no verso 17 desse mesmo capítulo de número 6, nós vemos, então disse-lhe, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Gideão pega, então fala para o anjo de Deus, o anjo do Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal, que és o Senhor que fala comigo. Então, o que Deus estava aqui, então, o processo que Gideão precisava passar, a dúvida. A dúvida. E muitas das vezes, irmãos, a dúvida é a causa de você não conseguir prosseguir, de você não dar continuidade. Você fica, mas será que é Deus? Será que é Deus falando? Será que é Deus me orientando? Eu quero dizer para você, Deus está falando conosco. Você é valoroso, você é a igreja valorosa de Cristo. Fomos pagos por um alto preço e Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer nos dar a vitória, mas precisamos passar por esses processos. O primeiro foi a dúvida. Gideão, ele pede um sinal, porque ele tinha dúvida. É errado ter dúvida? O Senhor pede para nós fazermos prova dele. Mas quando nós ficamos naquela dúvida constante, nós travamos. E em Tiago, Tiago, capítulo 1, verso 6 diz, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma parte e para outra parte. Então você que fica naquela dúvida, você não tem continuidade. E Deus quer nos libertar disto. E Deus libertou Gideão. Porque Gideão, quando ele faz isso, o anjo fala, vá lá, faça o que você quer fazer. E eu não vou entrar aqui, porque senão vai tomar muito tempo, eu te convido a meditar na palavra, mas você vai ver que Gideão, então, ele se prepara para fazer uma oferta para esse anjo. E é interessante que Gideão, ele nem sabe fazer oferta, que chega um ponto aqui no contexto, o próprio anjo começa a ensinar a Gideão como preparar aquilo, mas foi recebido. E Deus se alegrou, e ali foram abertos os olhos de Gideão, e ele pôde ver que era Deus que falava com ele. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Peça um sinal. Você tem dúvida que essa é a igreja do Senhor? Você tem dúvida que esta obra é do Senhor? Peça um sinal. O Senhor, ele se revela, porque Ele quer dar a vitória que você precisa. Ele deseja que você cresça espiritualmente, que você dê frutos, mas não podemos ter dúvidas. E para Deus usar a vida de Gideão, ele precisava passar por esses processos. E eu e você também precisamos. Esse foi o primeiro, da dúvida. O próximo nós vemos aqui no próprio capítulo 6, no verso 25, onde Deus pede, vamos ler aqui, verso 25, pega a sua Bíblia aí na sua casa e vamos acompanhar. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse a Gideão, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi
de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do seu pai, e corta porque está no bosque. E depois no verso 26, edifica ao Senhor um altar. O que Deus estava falando com Gideão? Gideão, você é valoroso. Igreja, você é valorosa. Eu quero te usar, eu quero te dar a vitória. Mas processos precisam ser feitos em nossas vidas. A dúvida tem que ser extirpada, porque você serve a um Deus vivo e é um Deus que se revela nas nossas vidas. Mas também nós precisamos destruir altares. E domingo passado, o pastor José Luiz falava aqui do rei Ezequias, que Deus deu uma ordem a ele, dele arrumar a sua casa, colocar em ordem a sua casa. E novamente o Senhor fala conosco, aqui através da vida de Gideão. Gideão, eu quero te usar, você é valoroso. Igreja, eu quero te usar, você é valorosa. Mas altares precisam ser derrubados, altares de Satanás. E aonde? Nas nossas vidas. O que é idolatria, igreja? Tudo aquilo que te afasta do Senhor é uma idolatria. Tudo. O dinheiro, se você não dá as primícias para o Senhor, a parte que cabe ao Senhor da sua fazenda, do seu salário, você está idolatrando a mamon. Olha só que interessante. E muitas das vezes você tem essa dificuldade de estar ali devolvendo as primícias ao Senhor. E você nem sabe, agora você está sabendo. Idolatria. Porque isso está te separando, você está colocando a primazia no dinheiro. E tudo que tira a presença de Deus, a primazia de Deus, isso é uma idolatria. E aqui no caso, Gideão, o seu pai tinha um altar de Baal, e ali então, por 7 anos, e era exatamente o tempo que o povo de Deus estava sendo opresso pelos midianitas, 7 anos. E ali então Deus dá essa ordem: olha, você vai vencer esse momento. Esses midianitas que estão te oprimindo, vão cair por terra, mas você precisa fazer algumas coisas. A dúvida é uma delas. E também destruir altares de idolatria. Tudo aquilo que tem te dividido, que te tem te separado do Senhor, tem que ser destruído. E não só isso, o verso 26 fala: tira o altar de Satanás, tira o altar de Baal e faça um altar para o Senhor. Como tem sido o seu lar? Esse momento de quarentena na sua casa, existe um altar do Senhor na tua casa? Pare, pense, o Senhor está te falando nesse momento. Destrua tudo aquilo que te separa do Senhor, que impede você de ter momentos com o Senhor. Deus quer te dar a vitória. Gideão obedeceu. Você está disposto a obedecer, igreja valorosa do Senhor? Gideão, ele obedeceu, e por ele ter obedecido, olha o que acontece no verso 34 do mesmo capítulo, não é? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Por ele ter obedecido à voz do Senhor, o que acontece? O Senhor o reveste, vem uma unção na vida de Gideão, e a mesma unção que vem em Gideão, o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida, nesta manhã. Não desperdice isso, igreja. Não desperdice, deixa o Senhor moldar a tua vida, deixa o Senhor tirar tudo o que tem impedido você de ter comunhão com Deus, amém? Então a dúvida e a idolatria precisa cair por terra, e você precisa edificar um altar ao Senhor. É a mesma palavra que o pastor José Luiz trouxe domingo passado. Depois você volta lá, está aí, você pode ver essa mensagem. Arrume a sua casa, coloque em ordem a sua casa, porque Deus quer te usar, amém? Ele fazendo isso, o que acontece? O contexto todo diz que Deus dá uma grande vitória. Gideão, com apenas 300 homens, eram 32 mil, desses 32 mil ficaram apenas 300. Com esses 300 homens, Deus deu uma grande vitória. Os midianitas foram destruídos. Por quê? Porque Gideão, um homem pequeno na sua tribo de Manassés, um dos menores,
família pequena, família humilde, mas ele estava ali trabalhando, estava, não é, trazendo sustento para casa, num local impróprio, num lagar, não estava, né? Estava escondido, mas ali Deus viu um grande homem. A saudação que ele dá para aquele homem, varão valoroso, é a mesma igreja valorosa. E Jesus fez o mesmo com seus discípulos. Eu te convido agora, vamos ali para Mateus. Jesus, ele sempre ensinando os seus discípulos, sempre orientando os seus discípulos. Os discípulos vendo os milagres, vendo as maravilhas, mas precisava, né? O Senhor estava querendo colocar os seus discípulos na prática, a praticar. E aqui no capítulo 8, verso 23, Mateus 8, 23, diz o seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eu quero aqui abrir um parênteses, chamar a atenção da igreja, nesse sentido. Jesus, ele entra no barco. Quem foi com ele? Os seus discípulos. Então os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava num barco com seus discípulos. Estou sendo aqui meio redundante, mas eu quero frisar muito isso. E faço uma pergunta: Cristo estando conosco, porque existe até, né, as pessoas falam, se Cristo está na embarcação, tudo vai bem. Tudo vai bem. Será? Porque o contexto diz que Cristo, ele apaziguou uma tempestade. Cristo estava no barco, os seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma grande tempestade. E aqueles homens que estavam com Cristo, eles eram o quê? O que era a profissão daqueles homens antes de começar a seguir a Cristo? Eles eram pescadores na sua maioria, eles tinham experiência no mar, não é? Ali o mar da Galileia, que na realidade é um lago, um grande lago, tinham várias embarcações. Flávio Joséfo diz que aproximadamente ali era corriqueiro ter de 300 a 400 embarcações de homens pescando, de pescadores. Não sei nessa ocasião se tinha tudo isso, mas Joséfo, que foi um teólogo da época, um historiador da época, ele diz isto. Mas no momento dessa grande tempestade, aqueles homens experientes, e tinham Cristo com eles, mas a palavra diz que o Senhor, que estava no barco, mas estava dormindo, estava repousando. Deus queria encorajar, Deus quer te encorajar. Você é servo de Deus, o Espírito Santo habita em você. Em momentos difíceis, momentos de luta, você tem o Senhor e você se abala, você fica com medo. E o Senhor queria ensinar o que aqui para os seus discípulos? A eles terem coragem, fé, ousadia. Porque olha o que o texto fala: vem uma grande tempestade, aqueles homens ficaram com medo, o mestre estava dormindo, os seus discípulos se aproximam e despertam o mestre e dizem: Senhor, salva, porque nós perecemos. O mestre no barco, os discípulos já tinham visto tudo que o mestre havia feito, curas, milagres, maravilhas. Eles estão ali, nesse momento, e eles se abatem. Homens experientes, com certeza não tinha sido a primeira tempestade que eles tinham visto, mas Deus permitiu aquele momento para eu e você sabermos que precisamos depender de Cristo para tudo. E o Senhor quer nos encorajar a ter fé. Nos momentos, aquele momento, os discípulos, eles precisavam olhar para dentro de si, para tudo que Deus já tinha feito. Eles tinham sido escolhidos pelo Pai, eles tinham o Senhor com eles. Era o momento de eles ter a ousadia, porque o mestre diz o que para eles? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Vamos ler aqui na palavra: por que temeis? Nós não podemos ter medo. Naquele momento, o medo impossibilitou aqueles homens de fazer algo. Fazer o quê? Mandar as ondas se acalmarem?
Eles não tinham essa experiência ainda, mas eles precisavam ver que o mestre tem poder para isto. E foi o que aconteceu. O mestre levantou-se, repreendeu, sim, homens de pouca fé, porque tem medo. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, e sim um espírito de coragem, de ousadia, para vencermos esses momentos na força do Senhor. E é o que aconteceu. Esses homens então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Uma grande bonança veio e acalmou toda aquela situação. E é o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, nesse momento especial, que muitos estão com medo, não sabem o que vai acontecer. Falávamos, na situação, quem é o midianita que tem te afrontado? E dei um exemplo aqui, políticos, porque está uma loucura, cada um fala uma coisa, nós não sabemos mais, nós sabemos que a verdade é esta, essa é a verdade, mas os nossos governantes estão perdidos, então isso causa medo. Mas você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é a igreja valorosa que o Senhor te chama. Não tenha medo, porque o Senhor te dá um espírito de coragem, de ousadia, de força, e no Senhor nós podemos todas as coisas, até passar por esses momentos difíceis, até passar por esses momentos. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem, igreja, é o bom pastor. Este homem é Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, aquele que cuida das nossas vidas. Precisamos depender única e exclusivamente deste Senhor. Eu quero concluir essa mensagem te convidando aí na sua casa para abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Salmo 23, abra aí. Abriu, acompanhe comigo. Diz a palavra do Senhor: o Senhor, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Até os momentos difíceis não vai faltar, porque os bons nós temos, muitas das vezes nós nos esquecemos dos momentos bons, nós nos esquecemos de exaltar e glorificar o Senhor quando está tudo bem. Eu vi uma pesquisa recentemente que lançaram dizendo: qual é a primeira coisa que você quer fazer após essa pandemia? Estava entre os primeiros, ir à igreja. Ir à igreja, um dos primeiros. Mas será que depois que passar esse momento, que estiver tudo bem, eles vão lembrar de ir para a igreja? Ou eles vão correr para o entretenimento? O Senhor é meu pastor, nada tem nos faltado. Momentos difíceis e momentos bons, e todos eles passam. Os momentos ruins passam, os bons também, mas o Senhor, Ele permanece fiel para todo sempre, porque Ele é o pastor que cuida, e até nos momentos de dificuldade Ele está nos ensinando, está nos capacitando. O verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, Ele guia-me mansamente por águas tranquilas. O que é guiar? É caminhar, estar caminhando na dependência do Senhor. Ele está te guiando, Ele está te orientando os seus passos, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Ele é pastor, Ele mostra o caminho através da sua palavra. Por isso nós somos chamados, de filhos de Deus, agraciados de Deus, os queridinhos do papai. Salmo 4 fala sobre isso, medita lá depois. No verso 3, Ele refrigera a nossa alma. Ó alma, porque está aflita, espere em Deus, confie em Deus. O Senhor, Ele refrigera a tua alma, Ele cuida de nós. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tudo isso Ele faz por amor do seu próprio nome. Deus é bom, Deus guarda as nossas vidas. Ainda no verso 4, que eu andasse pelo vale da sombra da morte.
Queridos, nós estamos assistindo pessoas morrerem, pessoas falecendo devido à pandemia, mas não só por ela, por outras enfermidades. Muitas enfermidades continuam matando, como sempre matou e vai continuar matando. E nós vemos amigos, irmãos, perdemos o nosso amado pastor Jurandir ontem. E aí? O Senhor não está conosco? Sim, mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. A sua mão, a sua vara e o seu cajado, Ele nos consola. Igreja, fica firme. O Senhor tem guardado. Ele é o nosso pastor. Ele guia as nossas vidas. Ele mostra o caminho. Ele prepara uma mesa, perante nós, na presença dos nossos inimigos, aqueles que têm te afrontado. O Senhor prepara uma mesa, você se senta nela e Deus, você sentado, você vê a vitória acontecer. Deus pelejando por você, Deus fazendo tudo. Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O caso de nós termos Cristo não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis. Gedeão tinha Cristo, passou por momentos difíceis, mas Deus deu a vitória. Os discípulos naquela embarcação, eles estavam com Cristo, passaram por uma grande tempestade, Deus deu a vitória. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Igreja, não tema, confia tão somente. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado, Pai. É a sua palavra, Senhor, que nos consola. Tudo passa, mas a sua palavra ela permanece em nossas vidas. E quando nós nos reunimos nessa casa de oração para todos os povos, é para exaltar o teu nome, para glorificar o teu nome, para anunciar as boas novas de Cristo e dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor trabalhou na vida de Gideão, aquela saudação que veio para aquele homem: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão, ele indagou ao Senhor: mas se o Senhor é comigo, por que todas essas dificuldades? Igreja, não indague, mas se você fizer isto, saiba que Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer trabalhar na minha vida, e louvado seja Deus por isto. Obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado por essas famílias que nos ouvem, obrigado, Senhor, pelo nosso pastor. Continue dando a ele a vara e o cajado, porque ele é o anjo da igreja. Obrigado, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus porque a sua fidelidade é de geração em geração. Em tempo algum o Senhor tem falhado, com a sua promessa, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe, presbítero Robson, que Deus continue usando a tua vida. É uma alegria para nós estarmos nesse trabalho, podendo servir a você, meu irmão, a tua casa, a tua família, você, minha irmã, que tem ansiado, tem tido uma expectativa com relação a esse momento. E esse momento ele deve continuar. As notícias que nós temos é que, de uma forma gradual, os trabalhos no nosso estado estarão voltando a uma aparente normalidade. Mas como igreja nós vamos aguardar mais um pouco. Por isso nós continuaremos transmitindo esse culto, gravando esse culto. Nós temos tido esse trabalho, esse zelo, esta alegria de servir aos irmãos. Eu quero mais uma vez agradecer pela vida do Natan, do Lucas, do Fernando,
que semana após semana tem se dedicado a esse trabalho e tem sido momentos maravilhosos. Eu tenho dito que, mesmo depois saindo de uma gravação, indo para casa e na expectativa da transmissão do culto, ou no domingo pela manhã, ou no domingo à noite, não é? E não tem sido diferente com as aulas também do pastor Helder, mas há uma expectativa no nosso coração, é algo tremendo, amados. E quando estamos aqui ouvindo a palavra ministrada no momento, ela vem e surte um efeito. Mas quando, uma mesma palavra, estamos ali em casa, assentados, nessa disposição de ouvir da parte do Senhor, ainda que uma palavra que já ouvimos na gravação, ela vem e se renova no nosso interior. É algo tremendo, mas não é aquele alimento que foi uma sobra que foi requentado, porque eu não sei se você sabe, alguns alimentos eles continuam fermentando. Então você nota que quando você come um alimento, ele está saboroso, ele está gostoso pela frescura, por ser feito naquele momento. Mas alguns alimentos, quando você armazena, você guarda, ou num recipiente, ou numa geladeira, depois que você vai comer, você fala, puxa, parece que ficou mais saboroso. Mas eu não estou falando a esse respeito, estou falando a respeito de um alimento espiritual, da palavra do Senhor, que ela vem com sabor novo a cada momento, e vem segundo a necessidade da nossa alma, do nosso espírito, suprindo o nosso físico, trazendo, arejando a nossa mente. Você consegue entender isso? É algo maravilhoso. Se você, essa palavra que foi ministrada nesta manhã, se no momento oportuno você voltar a ouvi-la, você vai ver que ela vem de uma forma tremenda e poderosa sobre a tua vida, sobre uma necessidade, um momento que você está passando, ou de adversidade, ou até do momento já de escape, de refrigério, de vitória. Ela vem e se renova em nós. Isso é só a palavra do Senhor. Por isso eu quero incentivar você a continuar, orando, clamando, intercedendo. Nós daqui a pouco estaremos, quem sabe, numa proposta do retorno dos trabalhos, mas temos dito, não só a você que é membro dessa igreja, mas temos nos reunido com pastores da nossa cidade numa preocupação. Nesta igreja nós chegou até nós 3 vidas até essa semana aqui, na verdade 4, provavelmente com contaminação. Então eu tenho dito aos irmãos, aos pastores, que queremos aguardar um pouco para retornarmos todos juntos. E isso não é porque eu quero criar uma nova doutrina, ou porque eu quero afrontar, ou uma orientação de um político ou de um governante. Não, é zelo pela tua vida, é cuidado pela tua casa, mas numa certeza e numa expectativa que estarmos aqui é algo tremendo, maravilhoso. E quem sabe, hoje você já tem entendido isso, que vale mais um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000. Mas quem sabe você já tinha essa alegria, mas você sabia que a maioria de nós não tinham essa alegria e rifavam os dias que vinham, e ficava numa expectativa se o físico estava disposto, se eu estava bem para vir, e escolhiam os horários, escolhiam os dias. E muitos desses hoje, e aí também está um propósito do Senhor, não vê a hora de nós retornarmos. Mas isso não pode ser uma emoção, uma empolgação, isso tem que ser algo contínuo, verdadeiro em nossas vidas. É uma necessidade, é uma alegria, é uma disposição, que não tem faltado aos meninos que estão aqui, que não tem faltado àqueles que têm sido escalados como pregadores, que são irmãos que têm mantido contato conosco, têm procurado saber como é que está a obra, e nós temos servido aqui como instrumentos, e você tem recebido aí como ouvinte. Isso é maravilhoso. Então eu quero dizer a você que algumas igrejas na nossa cidade estarão retornando, outras já retornaram semana passada,
não é? Com distanciamento, com máscara, com proteção, sem uso de climatizador, sem uso de ar-condicionado, sem uso do toalete, porque esta é a orientação. Então, com um tempo mais reduzido. Então, se nós vamos ter que criar todo esse protocolo agora, não podendo liberar as crianças estarem vindo ao culto, os idosos, né, acima de 60 anos não poderão frequentar, aqueles que já trazem, né, no seu físico alguma enfermidade ou um tratamento de hipertensão, de vários, né, problema cardíaco, renal, não poderão frequentar. Então, por que não aguardarmos juntos mais um pouco e você continuar intercedendo por esse trabalho, se alegrando e mais compartilhando esse trabalho, né? Tem rompido fronteiras. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que estão ali no Peru, nos Estados Unidos, em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, irmãos que têm se alegrado com esse trabalho. Então nós percebemos também que no nosso retorno nós vamos ter que mudar o nosso, né, procedimento e quem sabe voltarmos nas filmagens, mas tudo isso nós temos que nos preparar melhor. Então eu creio que você é desta facção, não de fariseu, saduceu, mas como servo do Senhor, né, daquele que olha e fala: é verdade, precisamos compreender esse momento, cuidar uns dos outros, estarmos atentos, porque não sei se você lembra, o fariseu dizia: não, eu dou o dízimo, eu oro, eu creio, comigo não tem problema. Esse era o fariseu. O saduceu já era aquele que criava partido, tudo era motivo de divisão. Eu quero dizer que eu e você somos servos do Senhor, e como servos precisamos continuar contribuindo com a obra do Senhor, contribuindo com a obra. E o tremendo é que quando nós falamos, né, a respeito de dízimos e ofertas, e eu já disse semana passada, nós estamos aí com uma visualização de 200 pessoas, 300 pessoas, porque quando você vê lá 100, você faz vezes, né, aquele aparelho que deve ter ali 3, 4 pessoas. Então, vamos falar que nós temos ali 300 pessoas. Nós começamos a falar desse momento, já uma queda, porque imagina que o culto acabou, mas o culto não acabou, porque a orientação, o ensino continua. Não, mas aquilo que vai ser falado não diz respeito mais aos nossos dias. Eu queria perguntar a você, com relação ao dízimo, o que você imagina no que se baseava a igreja primitiva? Com relação ao ensino, à doutrina, às práticas, porque aqueles que caminharam com Jesus, eles ouviram que Ele era o nosso descanso, e Ele era o Senhor do sábado. Então Ele foi dando algumas direções a respeito da lei. Por quê? Porque até então não havia o Novo Testamento. Você sabia disso? Que a igreja primitiva, ela se pautava na lei, nos profetas, no livro poético, livros históricos. Você sabia disso? Que a igreja primitiva, ela recebeu a primeira carta aproximadamente 45 anos depois de Cristo. Você consegue entender isso? Então Cristo já tinha morrido nos seus 33 anos, nós estamos falando de mais de 10 anos depois, Paulo escreveu a primeira carta à igreja de Tessalônica. Logo em seguida a segunda carta, foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Você sabia disso? Então, baseado no Velho Testamento, como que era a prática da igreja primitiva? Em obediência à palavra do Velho Testamento. Algumas coisas o Senhor pontuou, por exemplo, eu já disse, o sábado, Ele era o Senhor do sábado. Ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E o que ele falou a respeito do dízimo? Que o povo não poderia se rebelar contra o governo, deveria pagar o imposto sem esquecer do ensino de entregar a Deus o que era de Deus. Quando ele estava diante de uma urna, isso, não é, numa celebração, ele observou uma viúva que disse que dava muito mais do que aqueles homens que eram ricos e poderosos.
porque eles davam de que sobrava, e ela dando as 2 moedas. Ali houve uma revelação ao Senhor, porque Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Ela estava dando tudo, e você não vê em momento algum Ele orientando nada com relação às contribuições, a não ser dizendo o seguinte: dê. Tanto que Ele, na sua morte, deu esse testemunho, Ele deu tudo. E o tremendo é que essa primeira orientação: não, pastor, o Novo Testamento não diz respeito ao dízimo. Amados, o Novo Testamento, ele começou a ser escrito 10 anos depois de Cristo. Quer dizer, Paulo teve encontro no caminho de Damasco, Paulo foi aprender e ser ensinado 10 anos, e quando ele se levanta 10 anos depois, ele escreve essa carta a Tessalônica. Não foi o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito 50 a 60 anos depois de Cristo. O de Marcos, aproximadamente a mesma data, se não um pouquinho antes. Lucas já foi escrito de 60 a 65 anos depois de Cristo. Não em João, que não fala nada, mas João foi escrito 85, 90 anos depois de Cristo. Você consegue entender que a igreja ela caminhava baseado na palavra do Senhor do Velho Testamento? Nós precisamos aprender, queridos, senão nós agimos como loucos. O povo de Bereia, ele conferia. O que eu estou falando para você não é para você acreditar em mim. Estude, se aprofunde, busque conhecer. E olha o que 1 Tessalonicenses capítulo 1, olha o que Paulo fala na sua primeira carta. Ele faz uma saudação dizendo que estava com ele Silvano e Timóteo. Ele diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vós. A primeira carta, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho da caridade, da entrega, da dedicação e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: olha, é para isso que vocês foram separados, é para isso que vocês foram alcançados. A primeira carta. Então vocês devem estar animados no Senhor, mas não só empolgados, mas vocês devem contribuir, tendo um coração caridoso, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, quer dizer, em atitude, na certeza que foram revestidos e escolhidos para esse propósito. Não é? É isso que diz aqui o verso 5, e diz que isso aí é no Espírito, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fosse feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. A obra nunca foi feita com facilidade, grandes tribulações, mas quanto mais parece que o povo era apertado, perseguido, afligido, atribulado, mais a igreja crescia, porque o Senhor não deixava de suprir as famílias, os irmãos, a igreja primitiva, e eles tinham um coração desprendido. Aí você vai ver as demais cartas, ao povo de Colosso, depois ao povo de Corinto, depois ao povo de Filipe, onde ele vem ali e fala: olha, vocês entenderam muito mais rápido, apesar de terem sido alcançados depois, pouco depois, vocês entenderam rápido. E no que eles foram elogiados? Naquilo que eles contribuíam, naquilo que eles entendiam. Então não estamos aqui para tirar nada de você, estamos aqui para te animar, para dizer que o Senhor te resgatou para fazer a diferença, e saiamos da ignorância em discutirmos teologia, a história de Deus, o estudo de Deus, e vamos nos aprofundar naquilo que o Senhor deixou para o seu povo, um povo que Ele falou: seja fiel, se coloque à disposição,
porque sou eu que tenho suprido as tuas necessidades. Quem sabe essa palavra estava faltando para você e vou ter que repetir algumas vezes. Então a igreja, ela caminhava baseado no Velho Testamento, mas o Novo não fala, não, o Novo confirma aquilo que não foi, removido pelo Mestre, pelo Senhor. Pelo contrário, Ele foi o primeiro que ofertou, e ofertou tudo. Então, se no Velho Testamento era 10%, e você já acha difícil, não tem como você caminhar com Cristo no Novo Testamento, porque no Velho era 10%, e no Novo é tudo. Por isso eu convido você com alegria, continue contribuindo, continue participando, continue fazendo parte dessa grande comissão. Uns oram, outros oram e ofertam, outros oram, ofertam e fazem a obra. Que você faça parte desse ministério que não tem e não traz nome de homem, mas traz o nome do Senhor. Amém, amados? Se alegra no Senhor. Aquilo que você tem recebido, aquilo que tem chego nas tuas mãos, entrega a parte que cabe para a obra do Senhor, e que o Senhor continue suprindo a tua necessidade. Eu quero convidar para estarmos logo mais juntos às 19 horas, onde com certeza, mais uma vez, seremos abençoados pelo nosso Deus. Uma palavra, que traz vigor à nossa alma, ao nosso espírito, e renova as nossas forças. Esse é o meu pedido a você, que nesse dia você tenha um almoço maravilhoso, ou sozinho, sozinha, em família, mas que ao sentar à mesa, você possa ser grato ao Senhor por essa refeição. Você tenha uma tarde, quem sabe, podendo de um descanso, não é do teu físico, mas uma expectativa. Põe aí o celular para despertar, 18 horas você vai, faz uma higiene pessoal, troca a tua roupa, põe a roupa de culto, e senta diante aí de um aparelho, de um televisor, de um celular, e vamos celebrar mais uma vez juntos ao Deus da nossa salvação. Eu estou alegre, e você? Nós estamos contentes, e você? Porque nada do que tem acontecido, o Senhor não tem nos avisado antes. Chegaria o dia que nós chegaríamos na igreja e não teriam pessoas. Nós pensávamos a respeito do arrebatamento. O arrebatamento não aconteceu ainda. Pode acontecer de repente, vai ser algo repentino. Mas hoje você chega na igreja, como alguns já vieram aqui no domingo nos procurando, e o culto já tinha sido gravado na sexta-feira. Encontraram a igreja de porta cerrada, até se assustam, falam: meu Deus, estão gravando, estão filmando o culto onde? Será que a igreja foi arrebatada e eu fiquei? Então, alguns já tiveram essa experiência, amados, mas que a nossa experiência maior seja na vinda do nosso Senhor, onde os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos subirão aos céus, ao encontro do nosso Senhor. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer os rostos sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e sobre você o Senhor levante o rosto e te dê a paz, hoje e eternamente. E eu sei que você concorda comigo. Vamos dizer juntos: amém.